Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bem, estamos em outubro, mês do Halloween. Pelo menos pela gringa, porque aqui é só o calor e a lembrança quando tá chegando ao fim. Mas enfim, eu resolvi fazer um vídeo especial em homenagem a essa data. E aqui está ele. Nesse vídeo eu irei contar toda a história da evolução do terror no cinema. Desde aqueles filmes em preto e branco aos filmes de terror mais atuais. Então senta aí e bora ver algo. Na década de 1920, a era de ouro do cinema, onde Charlie Chaplin começava seu papel como ator, uma certa pessoa marcaria a história. Robert Wiener foi o diretor do primeiro filme de terror da história, O Gabinete do Dr. Caligari. O filme focava em uma série de assassinatos que aconteceram em um pequeno vilarejo. Por ser muito antigo, ele era mudo e em preto e branco. Outro filme que também foi um dos maiores do terror foi o Nosferatu, que até apareceu em Bob Esponja. Baseado no livro Drácula de 1897. O filme narra a história de Conte Olor, um vampiro que se apaixona perdidamente por Anne e traz o terror à cidade dela. Foi aclamado pelo público e foi um dos pontapés iniciais para o início do terror no cinema. Nessa época, os filmes de terror tinham uma trama mais focada em mistério e tensão, bem semelhante aos livros famosos do século anterior a esse. Eles focavam principalmente no terror psicológico, com uma drama bem desenvolvida e organizada, e com certeza foram marcos históricos para o cinema. Nos anos 30 foram marcados por várias revoluções no cinema, como falas que se tornaram mais presentes e longa-metragens de animação. Mas bem, nessa época a indústria de terror começou a faturar muito com filmes focados na releitura de livros e obras clássicas na forma de filmes. E se popularizou com filmes como Frankenstein, Drácula, Lobisomem, O Homem Invisível, etc. Esses mostraram o clássico que até hoje são lembrados e referenciados pelo mundo todo, até mesmo mostrado para crianças em algumas situações. Mas como a indústria não é besta, ela resolveu faturar mais, o que não gerou resultados tão incríveis nos anos 40. Como naquela época o mundo começou a sofrer com a Segunda Guerra Mundial, a maioria dos filmes visava críticas ou de terror mais cômico. Isso não foi tão diferente no terror. Tinha muitas mais ideias para filmes, mas começaram a se tornar trashes, como A Vingança da Múmia, A Casa de Frankenstein, Lobisomem contra Drácula, O Homem Leopardo, etc. Com certeza não foi a melhor época para os amantes do terror, mas ainda assim é uma época clássica com filmes bem antigos, e talvez seja um dos primeiros trashes já existirem no cinema. Nos anos 50 ocorreu o início da Guerra Fria. Resumidamente, a Guerra Fria foi uma guerra diplomática entre a União Soviética e os Estados Unidos, mas ela nunca envolveu os dois países diretamente. Com isso, os filmes de terror começaram a focar em ameaças científicas e sobrenaturais, além de tramas envolvendo aliens. Foi a época dos monstros gigantes e ataques alienígenas. Alguns exemplos são Godzilla, O Monstro do Mar, O Monstro de Perigo, etc. Filmes clássicos e que todo mundo hoje em dia conhece, pelo menos que são focados em monstros e terror, claro. Nos anos 60 começaram a surgir filmes de questionamentos políticos e sociais, o que influenciou nos filmes começarem a ter temas mais profundos. Outra coisa foi a decadência de filmes de monstros, por já serem filmes conhecidos, então começaram a se fazer outros estilos de filme, sendo uma era de divisão por cinema de terror. Alguns filmes dessa época são Psicose, A Noite de Terror, Maldade na Alma e muitos outros. Não significa que esses filmes de monstros e de criaturas acabaram morrendo de vez, ainda temos vários desses, mas deixaram de ser o foco principal de terror e se tornaram mais filmes de ação. Nos anos 70, o cinema de terror começou a ter obras com cores. Já tinha antes, mas nessa época se tornou ainda mais comum. Outra coisa que mudou foi o estilo dos filmes de terror, que começaram a focar em tramas envolvendo assassinatos, massacres, psicopatas e criaturas sobrenaturais. Alguns exemplos desses filmes são Massacre da Serra Elétrica, O Exorcismo, Profecia, Tubarão e vários outros filmes que a gente está acostumado de um assassino correndo atrás de jovens. Esse estilo se popularizou muito nessa época e meio que até hoje ele existe. Já nos anos 80, esse estilo de filme que citei se popularizou e começaram a seguir o clássico. Um dos primeiros que fez esse estilo grudar no cinema e realmente se tornar mega popular foi Sexta-feira 13. Outro filme que marcou essa década foi Iluminado, A Noite do Pesadelo, O Boneco Assassino e vários outros. Nos anos 90, o cinema sofreu uma era bem parecida com os anos 40, pelo fato de toda hora sendo produzidas sequências de filmes semelhantes,
com pouco ou nenhuma diferença narrativa de enredo. Os poucos filmes que se destacaram foi Pânico, que é basicamente façade desses filmes que já estavam enjoativos, porque toda hora estão se lançando esses filmes que focam principalmente em terror de assassino, correndo atrás de pessoas, aceitando fugir. As pessoas estavam cansadas disso, então muitas delas começaram a abandonar o cinema de terror. Claro, alguns ainda assistiam, mas também foi uma época que tiveram muitas sequências, como por exemplo os filmes do Jason. Alguns filmes dessa época são Natal Sangrento 4. Tirando Jason e Natal Sangrento 4, não existem tantos filmes bons assim que marcaram a década. Nos anos 2000 a 2010 foi um ano voltado a remakes e renovações de clássicos dos anos 70 e 60, como Sexta-feira 13, Exorcismo e vários outros clássicos. Tirando esses remakes, a maioria dos filmes se mantiveram a mesma coisa, poucas diferenças. Até Pânico recebeu sequência, gente. Claro, temos alguns filmes bons aqui ou ali, mas eu juro que não encontrei nenhum que tenha marcado. Hoje em dia os filmes focam em terror mais psicológico, por ter mais voltados para a tensão do que o gore e assassinato, principalmente por causa desse estilo já morreu, né? Existem sim filmes que tentam fazer roteiros parecidos com os anos 90, mas a maioria fracassa se torna uma série da Netflix que é esquecida em 3 meses depois. E sim, isso foi uma referência à Wandinha. Eu achei que seria algo interessante, mas quando fui ver foi uma série bem meia boca. Alguns filmes surgiram hoje em dia que são bem famosos são Corra, ou outros filmes que são focados no terror mais psicológico, que todo mundo ama e bombaram muito. Mas no fim só o futuro dirá, e recentemente lançou o trailer de FNAF, e olha, vai ser lançado no dia 26 desse mês. Eu tô torcendo para que esse filme foque no medo psicológico, e não só em personagens correndo dos bonecos. Mas eu acho que vai, ele parece ser muito bom só pelo trailer. Sabe que assim que possível eu faço um vídeo sobre esse filme no canal. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, porque só o roteiro dele demorou uns 2 dias, hein? Créditos pro canal Cine Mundo, porque os vídeos dele ajudaram muito no roteiro desse vídeo. Valeu, cara. Fica atento quando sair o filme do FNAF, porque sabem que uma semana depois eu vou fazer um vídeo dele. Deixa o like, compartilhem, se inscrevem, né? E tchau!